Você já jogou ou joga apostas em bets, loterias, jogo do tigrinho? Como você se sente ao realizar essas apostas? Será que essas apostas têm alguma coisa a ver com a ansiedade que você apresenta, com o estresse que você apresenta no decorrer do dia, no decorrer da semana? É sobre essa relação entre apostas e ansiedade que irei falar nesse vídeo. Os jogos de apostas podem ser atraentes para muitas pessoas devido ao desejo de ganhar dinheiro rápido e à adrenalina que eles proporcionam. No entanto, eles também podem se tornar um problema sério, especialmente quando ligados a comportamentos compulsivos, a prejuízos financeiros e ao aumento da ansiedade. Eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e te peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão de inscreva-se, deixa seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você entende ou percebe que estão jogando de maneira descontrolada. E aqui eu vou falar sobre alguns aspectos importantes sobre o tema e algumas estratégias para lidar com o envolvimento em jogos de azar. E o primeiro aspecto, pessoal, é por que os jogos de apostas são tão atrativos? O primeiro ponto é as recompensas desses jogos são variáveis. Isto é, em algum momento você pode realizar uma aposta e ganhar um valor expressivo e achar que esse ganho vai ser eternizado e você vai ganhar todas as vezes que apostar. Mas isso geralmente não ocorre. E o que acontece geralmente é você ganha uma vez a cada 20 vezes que aposta. A recompensa é obtida em alguns momentos específicos e na análise do comportamento vamos chamar isso de reforço intermitente. Isto é, a recompensa é obtida por intervalo de tempo. A cada 10 vezes que você joga, uma você ganha, 9 você perde. Mas esse ganho é suficiente para que você aposte mais vezes. Porque na sua cognição, na sua elaboração cognitiva, você vai imaginar: bom, se eu ganho uma vez, eu posso ganhar outra. E isso acaba se tornando um ciclo viciante. Aquela busca por recompensas ativa neurotransmissores, e o mais conhecido aqui é a dopamina, que te leva a buscar recompensa, que te impulsiona a buscar por prazer. Um segundo aspecto importante é a fuga emocional. Muitas pessoas utilizam jogos de apostas para fugir de rotinas estressantes, de ansiedades apresentadas cotidianamente, bem como se distrair, fugir de problemas pessoais. Além dessa fuga emocional, tem aquela ilusão de controle. Algumas pessoas acreditam que pode controlar o jogo, que possui aquela estratégia que é 100% certeza e que lhe dará retorno em quase todos os momentos de apostar. O que alimenta o comportamento de apostar, e apostar, e apostar. O quarto aspecto é o marketing agressivo. Basta você olhar na televisão em rede nacional os anúncios de apostas. Quantas casas de apostas você já ouviu falar, tanto em rede nacional, quanto em plataformas digitais, streamers? Quantos influenciadores você já ouviu falar sobre jogos de apostas? Isso quer dizer que as empresas de apostas usam promoções, bônus, para incentivar e estimular o comportamento dos jogadores de apostar, para que continuem apostando. E dentro disso, pessoal, tem alguns sinais comportamentais que vale a pena vocês se atentarem quando se trata de comportamentos problemáticos de apostas. É importante ficar atento quando a pessoa apostar mais dinheiro do que pode perder, tentar recuperar perdas com apostas maiores, conhecido como correr atrás do prejuízo, mentir para amigos e familiares sobre o quanto está gastando, sentir culpa, vergonha ou ansiedade após apostar. Um outro comportamento problemático é priorizar os jogos em detrimento dos seus relacionamentos familiares, amorosos, amigáveis, das suas responsabilidades, seja com o trabalho, seja com a família, como também em detrimento dos seus hobbies. Esses são alguns comportamentos que é importante que vocês se atentem quando olhamos para comportamentos problemáticos em jogos de apostas. Além desses comportamentos problemáticos, há também os efeitos negativos de jogos de apostas. E o primeiro efeito negativo é no âmbito financeiro. As dívidas tendem a crescer, como também a dificuldade de arcar com as despesas básicas. Há também os efeitos psicológicos, que envolvem a apresentação de ansiedade, de estresse crônico, sintomas depressivos, que podem levar até mesmo algumas pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis, em casos extremos, a cometer suicídio. Um outro efeito negativo recai sobre os relacionamentos, tendo em vista que a falta de transparência sobre o que a pessoa está gastando,
sobre o quanto está apostando, sobre o quanto está envolvida com os jogos de apostas que podem colocar em risco as suas finanças, o seu estado emocional, acaba por prejudicar os relacionamentos com os familiares, com os amigos, os relacionamentos amorosos. Então é muito importante ficar atento a esses efeitos negativos que os jogos de apostas podem acarretar para aquelas pessoas que apostam de maneira, podemos colocar aqui, desorganizada, descontrolada. Diante de todos esses efeitos negativos, diante de todos os comportamentos problemáticos, vou apresentar aqui algumas estratégias que podem ser úteis para auxiliar as pessoas que praticam jogos de apostas. É claro que essas estratégias não vão solucionar o problema, mas elas podem, de alguma forma, reduzir danos, auxiliar a ter um melhor manejo frente a esses comportamentos. Então vamos falar agora sobre estratégias para lidar com o hábito de apostas. A primeira estratégia é reconhecer o problema, realizar uma autoavaliação refletindo sobre os impactos das apostas em sua vida. Se perguntando, estou apostando mais do que eu planejava? Minhas apostas estão afetando a minha saúde mental e saúde financeira? Estou escondendo meus comportamentos dos outros? Realizar a autoavaliação vai te possibilitar a obtenção de dados que virão indicar se o seu comportamento de aposta está sendo problemático ou não. A segunda estratégia é colocar limites ou estabelecer limites claros de apostas. Por exemplo, colocar um orçamento fixo. Determine o valor que você pode gastar com apostas, que você esteja disposto a perder. E nunca, em nenhum momento, ultrapasse esse limite. Um outro exemplo é que você coloque um limite de tempo. Decida quanto tempo você passará jogando e obedeça esse tempo de maneira rigorosa, para que você não venha a perder grande parte do seu tempo com apostas. Uma terceira estratégia é evitar as tentações. Para análise do comportamento, uma abordagem psicológica, é muito claro que um comportamento só é apresentado após um estímulo anterior. E nesse caso, os estímulos anteriores ao comportamento de apostas pode ser, por exemplo, a exposição das pessoas a anúncios, a promoções e a próprias plataformas de jogos. Nesse sentido, talvez um passo para reduzir o número de apostas é excluir-se de plataformas de apostas. Além disso, há também os bloqueadores digitais. Nesse caso, é possível usar aplicativos para restringir o acesso a site de apostas, como por exemplo, o BetBlocker e o Gambling. Uma outra estratégia é que você busque substituir as apostas por práticas saudáveis. Encontre hobbies que ofereçam emoção ou distração, como esportes, videogames ou atividades criativas. Além disso, você pode também participar de grupos sociais que buscam promover bem-estar emocional. Uma outra estratégia é buscar apoio financeiro. E você pode alcançar isso por meio de um planejamento financeiro. Isto é, crie um plano para quitar as dívidas causadas pelas apostas e comece pela mais urgente. E se não conseguir realizar isso, busque apoio profissional. Busque um consultor financeiro ou um advogado. Busque esses profissionais para te auxiliar com a sua vida financeira, caso as suas finanças estejam em crise. Uma sexta estratégia é que você busque trabalhar com a causa emocional. E isso vai envolver, por exemplo, identificar os gatilhos ou estímulos. Pode ser ansiedade, tédio, tristeza, comportamentos comuns que podem estimular a ação de apostar. E nesse caso, busque, se você puder, substituir o comportamento de aposta por exemplo, a prática de atividades físicas, a realização de meditação, como também psicoterapia, para que você possa lidar com a sua ansiedade, com o seu tédio, com a sua tristeza, sem precisar acessar as apostas para regular essas emoções. Buscar terapia é importante porque o profissional da psicologia, psicólogo ou psicóloga, irá te ajudar a entender de maneira mais profunda a causa desses comportamentos de apostar, a raiz desse comportamento que pode ser compulsivo, além de apresentar formas saudáveis para lidar com as emoções. Vale ressaltar que, se o seu comportamento de apostar estiver fora de controle, se as apostas estiverem gerando graves danos para a sua vida, é importante buscar ajuda imediatamente. E alguns recursos incluem, como mencionei anteriormente, buscar a realização de psicoterapia, com base em terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem baseada em evidência que se mostra eficaz para o tratamento de comportamentos compulsivos. Além disso, no âmbito nacional, também temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o qual pode ajudar com o suporte emocional. Talvez seja interessante que você busque organizações específicas de vícios em jogo de azar na sua região. Elas podem também ser muito úteis para te auxiliar
com essa demanda. Pensando em maior praticidade, eu vou te dar aqui um plano prático para auxiliar a sair do ciclo de apostas. Primeiro, faça uma lista de todas as suas despesas e dívidas para você entender o impacto financeiro. Segundo, estabeleça um orçamento semanal e mensal realista. Terceiro, exclua contas em site de apostas, bem como utilize bloqueadores de acesso. Quarto, encontre um profissional de psicologia, realize psicoterapia para trabalhar a causa emocional. E quinto, substitua as apostas por atividades prazerosas. Talvez você esteja passando por algumas vulnerabilidades, seja econômica, seja emocional. E muitas das vezes, quando você olha ao redor, a oportunidade que você vê para sair dessa situação são as apostas. Pensando em ganhos variáveis, em recompensas, pensando em quitar dívidas, mas sabemos que no longo prazo haverá maior prejuízo. Nesse sentido, reforço aqui, se você apresenta comportamentos compulsivos de apostas, se você tem prejudicado a sua vida, seus relacionamentos, o seu trabalho, o relacionamento com suas famílias, o seu relacionamento amoroso, fique atento, procure auxílio para que você possa lidar com essas demandas de uma melhor maneira. Saiba que você não está sozinho, e há muitas pessoas que passam por esses problemas e que é necessário buscar ajuda, buscar apoio e, em muitos momentos, buscar apoio profissional. Tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode ter acesso ao meu WhatsApp para que possamos conversar e até mesmo iniciar a realização de um processo psicoterapêutico direcionado para lidar com os comportamentos compulsivos de apostas. Por fim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se acharam útil as informações aqui contidas, compartilhe ele com outras pessoas. Deixe seu like, o seu comentário e tire suas dúvidas, pois estarei à disposição para te auxiliar com essas demandas. Fiquem bem e até mais.